Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. 2 bilhões de reais em ano eleitoral. A investigação aponta pagamento de auxílios irregulares para 350 mil taxistas e caminhoneiros durante o governo Bolsonaro. Polícia do Rio de Janeiro prende um dos suspeitos pelo assassinato do ator Jeff Machado. E você vai ver também. Em semana difícil no Congresso, 3 medidas provisórias perdem validade antes de serem analisadas. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Consumidores com pé no freio. À espera do desconto anunciado pelo governo, venda de veículos novos que já estava baixa piorou. Três medidas provisórias assinadas pelo presidente Lula no início do mandato vão caducar hoje. Em alguns casos, o governo negociou formas de retomar as mudanças, mas a perda de validade das medidas é o desfecho de uma semana que revelou a dificuldade do governo na articulação política com o Congresso. As 3 medidas provisórias que perdem a validade daqui a pouco foram ignoradas pelo Congresso Nacional. Nenhum dos textos sequer foi analisado pelas comissões mistas, a primeira etapa de tramitação no parlamento. À meia-noite de hoje, perdem a validade a medida que transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Banco Central para o Ministério da Fazenda, a que favorecia o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, e o texto que previa a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Ciente de que elas iriam caducar, o governo negociou formas de garantir as mudanças mais importantes. No caso do CARF, o Ministério da Fazenda apresentou um projeto de lei para obter novamente o chamado voto de qualidade. A MP não foi votada como previsto. Se venceu hoje, né? Isso, mas nós, a pedido do presidente Arthur Lira, encaminhamos um PL idêntico à MP com pedido de urgência constitucional. Agora, feito isso, eu atendi o seu pedido, né? E eu espero que seja nomeado um relator para que a gente possa avançar. É um tema muito sensível para a Fazenda. Eu já fiz a negociação que me cabia fazer, com os principais devedores, né? Ao todo, 7 medidas provisórias iriam perder a validade nesta semana. A tramitação mais polêmica foi a da MP da reestruturação dos ministérios. O texto foi aprovado após dias de negociações. Em manobra do governo, outras 3 medidas foram incluídas em outras propostas e não perderam a validade. Uma delas, que garantia o repasse extra de 50% do Vale Gás, por exemplo, foi inserida no texto da medida que garante benefícios adicionais do Bolsa Família. A proposta foi aprovada ontem. Já a MP da reestruturação do governo passou por pouco, após muita negociação e críticas de aliados. O governo precisou liberar quase 2 bilhões de reais de emendas parlamentares. E ainda assim, houve votos contrários de deputados e senadores de partidos que ocupam ministérios. O presidente parece que quer utilizar os mesmos remédios que o fizeram presidente nos 2 primeiros períodos, ou seja, cooptação de parlamentares através de emendas, de ocupação de cargos, de ocupação de ministérios, mas essa fórmula não está funcionando na hora em que ele quer desconstruir o que foi feito de maneira exitosa e virtuosa em governos anteriores. Hoje, em evento em São Paulo, o presidente Lula admitiu a dificuldade e pediu mais compreensão. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar um tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Política é isso, né? Conversar com todo mundo. E para falar sobre a articulação do governo, temos o prazer de receber agora no Rede TV News o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Professor,
Que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite. Professor, Boa noite, muita coisa deu errado para o governo nessa semana, mas podia ter sido muito pior, né? Podia ter sido uma catástrofe. Eles andaram ali na beira do precipício. Queria começar com um diagnóstico, uma análise sua sobre o episódio, essa queda de braço entre Executivo e Congresso, Lula e Lira. Olha, Amanda, acho que para entender esse episódio a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Na realidade, o Congresso Nacional, na sua relação com o Poder Executivo, ele foi sofrendo uma transformação que se inicia lá em 2015, primeiro ano do segundo governo Dilma, né? Quando são instauradas aquelas emendas impositivas individuais dos deputados e senadores, né? Dos congressistas de modo geral. Depois, no primeiro ano do governo Bolsonaro, vem a emenda impositiva de bancada e, na sequência, vem o orçamento secreto. Isso aconteceu ao longo desses governos quando os presidentes estavam, de alguma forma, ou fracos ou ausentes. O presidente Dilma tanto estava fraca que sofreu impeachment. O presidente Bolsonaro, na realidade, abdicou do papel de ser um líder de uma coalizão no Congresso. E o Congresso foi ocupando esse espaço, tanto que a gente falava muitas vezes numa espécie de parlamentarismo branco, que eu prefiro chamar de governo congressual. Agora, esse governo congressual, ele acabou se tornando uma coisa estrutural dessa relação executivo-legislativo no Brasil, não é uma coisa momentânea. E é com isso que o atual governo tem que lidar. Além do que, tem um Congresso muito mais conservador do que todos os anteriores, é o Congresso mais conservador que nós temos desde a redemocratização, então é uma combinação explosiva. É um Congresso muito mais empoderado e, ao mesmo tempo, muito mais à direita, com um governo liderado por um presidente à esquerda. Então, isso dificulta realmente que as coisas caminhem normalmente. Vai ser muito parecido com isso pelos próximos 4 anos. Professor Augusto aqui, aí há um impasse, né? Ou o governo cede, dá mais poder à Lira e ao Congresso, ou fica com o poder, mas arrisca perder votações importantes e até ficar com uma base mais instável. Há solução para isso? Olha, eu nem creio que o governo cede poder, né? Ele, na realidade, está cedendo não o conteúdo das suas propostas, porque o poder o Lira já tem. E tanto tem o Lira e o Congresso, né, de uma maneira geral, nesse momento a Câmara, porque é por ela que os projetos do governo começam a tramitar, esse poder já está dado. O que o governo tem que fazer é evitar levar os seus projetos à derrota, né, ou uma completa desconfiguração, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os 2 ministérios do governo, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários. Esses 2 ministérios foram desmembrados pela ação do Congresso, pela ação do relator, quando lidou ali com a medida provisória. Então, o governo, na realidade, vai atuar durante todo esse tempo numa estratégia de minimização de danos. Eu acho que é isso, de redução de danos. É assim que o governo vai ter que atuar, porque a distribuição de poder já não lhe é tão favorável e isso nem é culpa do atual governo, isso é uma coisa que veio para ficar por um bom tempo. Pelo que o senhor descreve, né, professor, esse modelo de presidencialismo de coalizão adotado desde a Constituição de 1988, sempre com figuras centrais, poder executivo muito forte, muito centralizador, se exauriu. E aí a gente precisa ver o que vai entrar no lugar, porque agora a gente tem uma figura de um primeiro-ministro, foi primeiro-ministro no governo Bolsonaro, com Arthur Lira, uma figura muito forte, centralizadora, e, por outro lado, presidentes cada vez mais fracos. Só que resta saber se o Lula vai aceitar esse papel e também se o Lula sabe negociar nessa nova forma, que é totalmente diferente dos mandatos anteriores. O senhor acha que o Lula precisa vir mais para o jogo? Porque o Lira está tentando convidá-lo, trazê-lo para o jogo, né? Foi esse o recado dessa semana, aliás. Eu acho que o Lula não tem escolha, ele tem que ir para o jogo, né? E a gente viu que foram 5 meses iniciais de governo com o Lula muito focado no restabelecimento do prestígio, das relações internacionais do Brasil, alguma coisa que foi devastada aí nesses 4 anos de Bolsonaro, que virou de costas para o mundo, atacou governos com os quais o Brasil tem relações importantes, caso da China, caso da Argentina, fez uma desfeita para o presidente de Portugal, fez comentários maliciosos sobre a primeira-dama francesa, isso foi minando a relação com a União Europeia, ou seja, foi um desastre total esse período Bolsonaro do que se refere a relações exteriores. Aí o presidente Lula começou a priorizar isso, tanto que nessa semana mesmo houve esse encontro de cúpula dos presidentes da América do Sul, né, em Brasília. Só que nisso aí ele descurou da atuação interna, nessa frente de negociação, e ele não pode descuidar disso. É papel do presidente liderar uma aliança, ou liderar pelo menos a atuação daqueles que lhe apoiam no Congresso e estabelecer negociações com os demais, ainda mais nesse momento, quando tudo ficou ainda mais difícil. Então, eu creio que, na realidade, o presidente não tem escolha e acho que você colocou muito bem, Amanda. O que houve foi uma mudança do presidencialismo de coalizão no Brasil. Ele já não é mais aquele que era, pelo menos, até 2014. Ele agora é outra coisa.
Professor, só uma última pergunta para a gente encerrar. Qual a sua avaliação do governo Lula até agora? O senhor vê um projeto claro de país? Isso está bem colocado, essa agenda? Porque eu ouço muito no Congresso, nas andanças, telefonemas com Brasília, uma falta de clareza sobre as perspectivas, o que o governo quer, qual é a agenda dele para o país. O senhor acha que falta, que isso precisa ficar mais claro? Olha, eu não creio que esse é o problema, que falte clareza. O que me parece, o que falta é afinidade entre o projeto do governo e o projeto de uma maioria no Legislativo. Talvez quem diga que falte clareza esteja, na realidade, dizendo, olha, não é o projeto de governo que eu gostaria que fosse. Foi um governo que ganhou por margem apertada, né? Foi ali uma diferença de menos de 2 pontos percentuais, e, além do que, é também um governo que tem que enfrentar o Congresso, que foi eleito com outra lógica. Se o governo é progressista, o Congresso é conservador. E aí dá um curto-circuito. Acho que esse problema é mais sério do que propriamente a questão de falta de projeto. Esse até acho que tem. A questão é que o Congresso não gosta desse projeto na sua maioria. Professor Cláudio Couto, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Rede TV News. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado. Boa noite a vocês. Boa noite a quem nos assiste. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, anunciou que vai recorrer da decisão de primeira instância que o condenou por improbidade administrativa. Ele é acusado de supostamente ter nomeado funcionários fantasmas enquanto era vereador na Câmara Municipal de Natal entre 2001 e 2003 e entre 2005 e 2007. A Justiça determinou a perda de mandato do senador. Rogério Marinho disse que comprovou no processo que a médica contratada por ele prestou o serviço e foi remunerada. Ele alega ainda que o caso já prescreveu. A Controladoria Geral da União identificou o pagamento indevido de quase 2 bilhões de reais naqueles auxílios emergenciais, vocês lembram, do ano passado, finalzinho do ano passado, pagos a taxistas e caminhoneiros durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Entre 1º de julho e 31 de dezembro do ano passado, o governo federal pagou 6 parcelas de R$1.000 para taxistas e caminhoneiros. Mais de 700 mil pessoas receberam o auxílio para enfrentar a elevação do preço do petróleo, combustíveis e derivados. Mas a Controladoria Geral da União descobriu o pagamento indevido de quase 2 bilhões de reais. As irregularidades são do período em que o então presidente Jair Bolsonaro tentava se reeleger. Segundo a CGU, quase 357 mil pessoas receberam os benefícios sem ter direito. São cerca de 110 mil cadastros irregulares no auxílio caminhoneiro, o que corresponde a 27% do total de benefícios pagos. Já no auxílio taxista, a fraude é ainda maior. Quase 80% dos beneficiários não tinham direito ao benefício. Isso comprometeu quase 1,5 bilhão do valor destinado aos taxistas e cerca de 600 mil das verbas para os caminhoneiros. Dinheiro pago a quem não podia receber. Entre as irregularidades, a controladoria identificou taxistas com a carteira vencida e caminhoneiros sem o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Nos 2 casos, a CGU encontrou beneficiários no exterior e, pior, com indicativos de óbito nos cadastros do governo. Como os pagamentos já terminaram, a Controladoria fez recomendações ao governo, como avaliar os pagamentos irregulares e adotar providências para que esses valores sejam devolvidos aos cofres públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje mais 70 denúncias contra os acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. A análise ocorre no plenário virtual e vai até o dia 9 de junho. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela aceitação das denúncias. Se elas forem aceitas pelos outros ministros, o total de réus chegará a 1.245. No total, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas. O presidente Lula voltou hoje a criticar a taxa básica de juros durante evento em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Ele participou de 2 inaugurações. Primeiro, a ampliação de uma fábrica de ônibus elétricos e também de um prédio da Universidade Federal do ABC. Quase 5 mil alunos serão beneficiados com o novo prédio. A Universidade Federal do ABC foi criada em 2006, no primeiro mandato de Lula. Meu sonho é que quando houver um estudo a nível internacional de quais são as 100 maiores universidades, a gente não esteja na 100ª posição.
que a gente trabalhe, se dedique para a gente estar na 10ª posição entre as 100 universidades mais importantes do mundo. No discurso, Lula voltou a criticar a taxa Selic. Segundo o presidente, recursos aplicados em saúde e educação não são gastos, diferentemente dos juros. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto, o governo com o PT, sabe, de tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. O segundo compromisso de Lula foi nesta fábrica de ônibus. Aqui, o presidente também inaugurou um prédio. Com a nova estrutura, a empresa poderá produzir até 1.800 veículos por ano. A ampliação das instalações faz parte de um plano para posicionar a empresa como líder latino-americana na fabricação de ônibus elétricos. Lula aproveitou o momento para reforçar a importância de fortalecer a indústria nacional. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Então, se nós temos que comprar alguma coisa, nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, anunciado ontem. O PIB brasileiro está no top 5, ou seja, entre os 5 maiores que cresceram no primeiro trimestre deste ano, porque geralmente o primeiro trimestre é fraco, né? E, surpreendentemente, nós tivemos um crescimento de 1,9% e, comparado ao mesmo primeiro trimestre do ano passado, 4%. E um fato aqui histórico. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, falou sobre a agressão a jornalistas após uma entrevista do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Pimenta afirmou que pode ter ocorrido falta de treinamento dos agentes envolvidos nas agressões. O caso aconteceu no fim da reunião de cúpula de presidentes da América do Sul, no Itamaraty, no início dessa semana. Na ocasião, seguranças tentaram impedir que a imprensa se aproximasse de Maduro. No tumulto, um agente deu um murro no peito da repórter da TV Globo, Délis Ortiz. Eles também agrediram outros profissionais. O GSI identificou que o suposto agressor da repórter é um militar. E o Exército informou que afastou os militares presentes no episódio até o fim das investigações. A polícia prendeu um dos suspeitos de participação na morte do ator Jefferson Machado. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Natália Fonseca, que acompanhou o caso, a entrevista da delegada responsável e tem todas as informações. Natália, quem é esse suspeito e quais são os próximos passos? O que já se sabe até agora desse caso absolutamente horrível? Boa noite, Amanda. Com a prisão do Jeander Braga, a polícia já conseguiu esclarecer alguns pontos da dinâmica do caso. Ele falou em depoimento que a morte de Jeff estava sendo planejada desde novembro do ano passado e apontou Bruno Rodrigues como o mentor do crime. Policiais civis fizeram buscas em 2 endereços de Bruno, mas ele não foi encontrado. A expectativa é de que Bruno se apresente em alguma delegacia da Zona Oeste do Rio, região onde o crime aconteceu. Mas os agentes seguem com as buscas. O outro suspeito, Jeander, foi preso logo de manhã. Vamos ver na reportagem. Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso em uma casa em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Durante o dia, policiais também fizeram buscas em 2 endereços para tentar encontrar o outro suspeito do crime. Mas Bruno de Souza Rodrigues não foi localizado. Os mandados de prisão temporária contra Bruno e Jeander foram expedidos pela Justiça na noite de ontem. O pedido foi feito depois que a polícia encontrou contradições entre os depoimentos dos suspeitos. Jeander disse à polícia que Jeff foi assassinado por Bruno com um fio de telefone e que antes da morte, Bruno dopou a vítima. Ainda de acordo com o depoimento de Jeander, não havia uma terceira pessoa na cena do crime, como afirmado anteriormente. Os 2 admitiram que participaram da ocultação do corpo, mas inicialmente a morte foi atribuída a um homem chamado Marcelo. Nos depoimentos, Bruno e Jeander, que é garoto de programa, contaram que no dia do crime deveriam gravar com Jeff um vídeo de conteúdo sexual.
Mas hoje, em depoimento, Geander desmentiu que tenha ocorrido relação sexual entre eles e a vítima. A motivação seria exclusivamente financeira, diante do valor que o Jefferson teria pago para conseguir essa vaga na novela, o valor de cerca de R$20 mil, o que seria cobrado por ele, uma vez que ele não iniciaria nenhuma gravação, e o receio de ser desmoralizado, uma vez que o Bruno se apresentava como assistente de direção de várias emissoras. Então havia também essa questão em jogo, tendo em vista que o Jefferson iria desmoralizá-lo, né, desqualificá-lo como uma pessoa influente no meio artístico. O advogado da família do ator também esteve hoje na cidade da polícia e entregou uma petição para que os dois respondam por outros crimes, além de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Vim aqui para entregar novos pensamentos de outros artigos, de outros crimes que eles cometeram, para que a delegada investigue, como crimes de maus tratos, falsa identidade, invadir dispositivo alheio, furto qualificado e estelionato. As investigações indicam que Jeff, de 44 anos, morreu em janeiro, período em que a mãe dele informou ter perdido a comunicação direta com o filho, passando a receber apenas mensagens de texto. O corpo só foi encontrado no dia 22 de maio. O crime se deu 3 dias antes do Jefferson. Pelo menos ele acreditava que começaria a gravar numa novela. Ele acreditava que fosse começar uma gravação, uma participação na novela das 7, no dia 26 de janeiro de 2023. A investigação provou que, na verdade, foi um crime premeditado, cuja premeditação começou em 30 de novembro de 2022, quando o Bruno decide alugar a kitnet onde o cadáver do Jefferson seria ocultado. Um policial militar morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com bandidos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, os agentes faziam patrulhamento pela comunidade do Corte 8 quando viram um grupo de criminosos armados. Ao tentar fazer abordagem, os policiais foram atacados e houve confronto. O sargento Roberto Rino de Souza foi socorrido, mas não resistiu. De acordo com moradores, os bandidos mandaram que fosse colocado fogo em um ônibus e barricadas nas principais ruas de acesso à comunidade. Durante a operação na região da Amazônia, realizada pelas Forças Armadas, o garimpo ilegal e o narcotráfico tiveram prejuízo de mais de 280 milhões de reais. O Exército, com a ajuda da Marinha e da Aeronáutica, conseguiu apreender mais de 1,5 toneladas de entorpecentes. As ações aconteceram no interior da Amazônia e na fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. Além das apreensões de drogas, a Operação Ágata também enfraqueceu o garimpo ilegal com a destruição de 51 dragas. Segundo o Ministério da Defesa, a diminuição e interrupção das atividades do garimpo significaram aproximadamente 532 hectares de floresta que deixaram de ser desmatadas e 177 quilos de mercúrio que deixaram de poluir os rios. Ações cívicas sociais e assistência hospitalar também foram realizadas. A população local passou por atendimento médico e odontológico. Eles receberam doação de roupas e cestas básicas. O objetivo da operação visa combater crimes transfronteiriços e ambientais. Uma quadrilha trocou tiros com a polícia depois de invadir uma agência bancária em Timbó Grande, no interior de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, 6 criminosos estavam armados e fizeram 3 pessoas reféns durante o assalto. Imagens feitas por moradores da região mostram o tiroteio entre os bandidos e os militares. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Durante a fuga, o grupo incendiou um veículo. O banco não informou se os criminosos levaram alguma quantia em dinheiro. Subiu para 10 o número de mortes de crianças por problemas respiratórios no Amapá. Outras 118 estão internadas. No Hospital da Criança e do Adolescente, a situação é preocupante. Os pacientes, a maioria bebês,
dão entrada na unidade com tosse e sintomas que evoluem para quadros graves de síndromes respiratórias. Eu vejo as crianças sofrendo pra caramba o dia todo, né? Não é fácil, não. Eu trabalho numa escola e também tem crianças que a gente vê que estão gripadas, né? Tossindo. E tem que conscientizar, né? O estado decretou situação de emergência depois que o número de internações aumentou significativamente nos últimos 15 dias. Até amanhã desta sexta-feira, 118 crianças permaneciam internadas aqui no Hospital da Criança. Bom, tivemos um pequeno probleminha com a reportagem, daqui a pouco rodamos de novo. E olha, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai apoiar, com investimento de R$4 milhões, o desenvolvimento de uma vacina para tratar a dependência em cocaína e crack. O projeto é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina terapêutica Calix Coca, desenvolvida pela UFMG, já passou pela fase de estudos pré-clínicos em animais e teve resultados positivos. Agora, aguarda investimentos para começar os testes em humanos. São necessários entre 15 e 30 milhões de reais. E o estudo clínico, em 2 fases de segurança e eficácia, deve levar entre 2 e 3 anos. O que a vacina faz, é fazer com que o organismo produza anticorpos contra a cocaína. Uma vez que esses anticorpos são produzidos, toda vez que a pessoa ingere a cocaína ou consome a cocaína, a droga, quando entra na corrente sanguínea, se liga aos anticorpos e essa ligação impede que ela passe por uma barreira protetora que tem no cérebro e não permite que a cocaína haja no lugar que normalmente ela haja. Nos testes em camundongos, ratos e macacos, os anticorpos produzidos pela Calix Coca interromperam o mecanismo que provoca compulsão pela droga. Com o avanço dos estudos, será definido um público elegível para receber a vacina. A gente vai determinar quem é o melhor público-alvo para a vacina durante os estudos, claro, mas a gente acredita que aquele paciente que entra em abstinência é o paciente que vai ser o alvo desse tratamento novo. Por quê? Porque uma vez que ele está em abstinência, ele consegue manter-se em abstinência por não perceber o efeito da droga. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a cocaína e o crack respondem por 11% da dependência química no Brasil. Em São Paulo, o objetivo da Prefeitura é usar a vacina Calix Coca para reduzir o impacto do consumo dessas drogas na capital, criando um movimento para a recuperação psicossocial e para a reintegração de dependentes químicos à sociedade. Na cidade de São Paulo, nós temos 2 públicos elencados para essa pesquisa, que caberiam dentro desse contexto falado pelo pesquisador, que seria o público que está internado no Hospital Cantareira, que já iniciou uma desintoxicação. Nós temos lá uma média de 50 pacientes nessa situação e temos mais 100 pacientes que são acompanhados pelo Serviço de Cuidados Prolongados, que já passaram pela desintoxicação e atualmente estão num tratamento prolongado para deixar a drogadição. A vacina foi indicada ao Prêmio Euro, que reconhece a inovação de profissionais latino-americanos em medicina e, se bem-sucedida, poderá ajudar no tratamento da dependência em outras drogas. A produção industrial caiu 0,6% em março na comparação com o mês anterior. 16 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram recuo na produção. No acumulado do ano, o setor apresenta uma queda de 1%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E a Bolsa de Valores fechou o dia em alta. O índice Ibovespa avançou 1,8% aos 112.558 pontos, maior patamar desde fevereiro. Já o dólar recuou 1,04%, chegando a R$ 4,95. O ânimo no mercado brasileiro foi impulsionado pelo aumento do teto da dívida americana.
As montadoras de veículos receberam com otimismo o projeto do governo para reduzir os impostos e, consequentemente, o valor do carro popular. O problema, Amanda, é que os interessados em comprar carros novos e seminovos resolveram esperar os preços caírem. Com isso, a venda do 0 km, que já era baixa, caiu mais de 10% em maio. O comprador, que já andava meio distante, sumiu. O mercado vivenciou o pior mês de maio desde 2016 e o novo mês não começa com boas perspectivas. A Ingrid tem pesquisado modelos e valores dos carros desde o início do ano, mas quando soube que vem desconto por aí, preferiu pisar no freio. Vou esperar sair a medida primeiro, para poder ter uma certeza, né, de a credibilidade que realmente vai abaixar os valores, para mim poder ter um custo-benefício e comprar algo melhor. Essa agência vendia em torno de 40 carros usados por mês. Em maio foram menos de 30. O Júlio já estuda maneiras de aquecer o negócio. Ou a gente mantém o estoque aqui e aguarda a notícia, o que vai acontecer, ou a gente decide reduzir preço. Nós também estamos aguardando a decisão do governo para tomar essa medida. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dos objetivos do pacote, que deve durar apenas 4 meses, é evitar demissões no setor automobilístico. O detalhamento da medida e a data em que entra em vigor ainda dependem de análises do governo. A redução deve variar entre 1,5% e 10% para os carros com um valor de até R$120 mil, levando em conta veículos com o maior número de componentes nacionais usados em sua fabricação e com menor emissão de poluentes. Com o pacote, o governo abre mão de cerca de 2 bilhões de arrecadação que serão compensados com outras medidas. A medida isolada que hoje foi transmitida e que está sendo pensada a ser adotada, ela por si, ela isoladamente não tende a reverter o grave quadro que hoje nós estamos atravessando. Há de se requerer outros tipos de medidas, até porque os financiamentos hoje estão difíceis de serem obtidos pela alta taxa de juros que vem sendo praticada. Não por culpa do Banco Central, mas sim pela pressão inflacionária que agora existe. O ICMS, que hoje varia conforme cada estado, vai ter uma alíquota fixa de 17% para compras em sites internacionais. A definição dessa porcentagem é uma etapa necessária para implementar o plano de conformidade do governo federal com os e-commerces globais, principalmente os sites chineses. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, por unanimidade, adotou a alíquota de 17%, porque é o menor percentual aplicado hoje no país. Agora, grupos técnicos vão alinhar as legislações para implementar a mudança. Neste fim de semana começam as comemorações juninas por todo o país. E para quem gosta de música tradicional, dançar quadrilha, daquelas comidinhas gostosas típicas, o cardápio está repleto de atrações. Quem tem as informações é a repórter Estela Freitas, que está no Centro de Tradições Nordestinas. Estela, boa noite. Estou vendo que tem um carrinho de pipoca, a festa está armada e deve começar daqui a pouquinho. Vocês estão esperando o pessoal chegar. Falta a quadrilha chegar. Falta a quadrilha chegar e dançar. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, os preparativos a mil aqui, porque a festa começa amanhã. E o público vai ter mais de 250 horas de programação. Essa é a 7ª edição do São João de Nós Tudim. É o nome desse evento, né? Trazendo a cultura nordestina. Então, já para entrar no clima, nós Tudim aqui vamos aproveitar também essa festa tradicional que vai contar com muitos shows, aulas de forró, apresentações de quadrilhas, brincadeiras para criançada, para os adultos também, viu? Porque vai ter uma espécie de trampolim ali simulando o pula-fogueira, vai ter touro mecânico, então muita interatividade. Claro, não podem faltar as comidinhas típicas. A gente tem até aqui uma amostra, né, do que vai ter durante esse fim de semana e para os próximos 2 meses inteiro, porque o pessoal está montando aqui uma gastronomia arretada. São 11 restaurantes e 12 quiosques, fazendo uma mistura dos pratos clássicos juninos com os regionais. Então, por exemplo, vai ter
ter rubacão paraibano, risoto de canjiquinha de milho com frango carijó, canjiquinha com costelinha, moqueca de banana da terra, além de doces tradicionais, como a gente está vendo aqui na mesa, então, maçã do amor, tem as cocadinhas variadas, curau de milho, vai ter pamonha doce e salgada, acarajé, pipoca, sanduíches variados, quentão, vinho quente, ou seja, é bom vir com bastante fome, viu? E um detalhe importantíssimo, esse é um evento com entrada livre, não precisa comprar ingresso. As festas vão acontecer em todos os finais de semana até o dia 30 de julho, então a partir desse vai ter festa todo fim de semana. E também na semana que vem, que tem o feriado prolongado de Corpus Christi, vai ser a partir de quinta-feira, então já a partir do dia 8 o pessoal pode vir aqui aproveitar. No ano passado, o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo recebeu mais de 300 mil pessoas nesses 2 meses de São João e a expectativa para esse ano é de um público ainda maior. Agora, antes da gente encerrar, eu vou trazer aqui mais uma palhinha, né? Mais uma amostra das atrações que vão ter aqui no CTN. Então, com vocês, Geraldo Brito, sanfoneiro. Eu esse ano vou fazer uma fogueira, eu vou. Esse ano eu vou fazer uma fogueira e vou brincar com meu amor. Eu esse ano vou fazer uma fogueira, eu vou. Esse ano eu vou fazer. Obrigado, Estela. Muita festa junina para aproveitar em todo o Brasil, né? Já deu para entrar no clima, Augusto. Você estava se perguntando onde estava o pessoal todo, é que começa amanhã. O sanfoneiro já estava ali. O sanfoneiro já está. O Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Uma boa noite. Amanhã, mais tarde, às 9h30 da noite. Um bom final de semana.